Leitura intuitiva de opções. Então, escolha uma opção e receba a sua mensagem. A primeira opção é a imagem de Nossa Senhora Aparecida. E a segunda opção é a imagem de seu Zé Pilintra. Na descrição vai estar a minutagem, certo? Começando por quem escolheu a primeira opção, Nossa Senhora Aparecida. Qual que é a mensagem da espiritualidade, do tarô, né? Para quem se conectou com a primeira opção. Oxe, já caiu aqui. Vamos lá. Temos a carta de Euá e temos a carta de Nanã. A carta de Euá fala sobre intuição e evidência. Reconecte-se. Isso vai ajudá-la a compreender em que situação você precisa se adaptar ou ser flexível. As transformações são orgânicas e estão dentro de você. Ouça sua intuição. E Nanã diz sabedoria, anciã e evolução. Vislumbre a vida com a perspectiva de que em toda bagagem gerada está o caminho para a sua evolução. Tenha paciência, sabedoria, humildade e fé. O que eu vejo aqui? Vocês estão meio aéreos, meio desligados, desligadas de si, do seu propósito, da vida. Estão meio que sem rumo. Né? Ou outros até têm um rumo, mas estão num período assim de casulo, porque a cobra, né, fala da troca de pele. Eu é cobra, então assim, traz essa questão de uma troca de pele, tá? Então tem aquele momento de casulo e que depois você se joga pro mundo, né? Então aqui eu vejo vocês muito, como eu posso dizer, entrando em uma energia de planejamento, organização, disciplina e foco, né? Usando a sabedoria, montando uma estratégia, traçando um plano, arrumando uma nova rota para você, um novo caminho, sabe? Carregando sua bagagem da experiência, né? Porque você teve muitos erros, muitas perdas, e tudo isso aí foram experiências que você teve. Então agora você já sabe o que não fazer, né? Para não quebrar a cara de novo. Então trace esse novo plano buscando novos caminhos para não repetir velhos erros. Aqui fala muito de você quebrando velhos hábitos, sabe? Você evoluindo. Vamos lá, vamos ver o que mais aqui com o tarô. O que mais, para quem escolheu? Primeira opção, Nossa Senhora. O que mais? Carta do Sete de Ouros, tá vendo? É a carta da colheita. O Sete de Ouros é a colheita. Existe o tempo certo de colher. Se você colher o fruto antes, ele está verde. Se você colher ele depois, ele está podre. Então existe o tempo certo que a espiritualidade diz. E para muitos, quando você ter essa colheita, você vai ter que regar, né? Você vai ter que plantar, cultivar. E aí pode ser que em 7 semanas ou em 7 meses você vai ter essa colheita aí que você deseja a partir desse novo plano que você vai traçar aí. O imperador no bloqueio. O imperador no bloqueio vai falar o quê? Da falta de flexibilidade do jogo de cintura, sabe? Então, assim, aqui não está dando certo agora, então eu vou fazer de outra maneira, vou tentar por aquele caminho. Não, você tá dando murro em ponta de faca, insistindo de fazer sempre da mesma maneira. Aqui fala da flexibilidade. O imperador no bloqueio vai falar de você ser mais flexível, tá? Também vai falar assim de você ter aquele compromisso com você. Vamos ver o que mais. Carta do 2 de copas. Com a carta do 5 de copas. Aqui você teve problemas afetivos, conflitos no que tange a vida afetiva. E isso afetou também o seu profissional, né? Mas aqui chega uma solução, as espadas. Aqui, também para alguns, nesse contexto de afetivo, uma conversa com o ex pode resolver a sua situação também, tá? Expandindo a leitura para outros horizontes, tem essa mensagem aqui. Uma conversa sincera, de coração para coração, pode dar bom aqui. Vocês podem acertar as contas. Vamos ver o que mais. Mas agora já tem outra mensagem aqui, né? Dá para vocês não se sobrecarregarem. Toparem, aceitarem mais coisas do que vocês dão conta, tá? Respeite os seus limites, tá dizendo aqui.
Rainha de espadas, tá vendo? Que tem uma frieza, tem uma falta de esclarecimento. E é isso aí, pode ser tanto para a questão afetiva que eu falei, como também para você em relação à sua vida mesmo. Que eu falei, lembra que eu falei no começo? Que eu vi vocês sem foco, né? Vocês meio aéreos. Então, assim, vai para os dois contextos. É uma leitura geral, vejo que ressoa com você, né? Mas aqui falta comunicação, falta clareza. Então tá na hora de esclarecer as coisas. Quero reatar com essa pessoa, vou conversar com ela sobre isso. Né? Olha, não estava dando certo você fazendo tal coisa, então vamos tentar agora sem você fazer aquilo. Eu vou melhorar nessa questão, beleza? Conversa, diálogo, né? Estou sem foco, né? Outro grupo aí de pessoas que está sem foco. Vou traçar um plano. Vou dedicar pelo menos 20 minutos por dia para eu cuidar de mim, 20 minutos por dia pelo menos para eu buscar uma coisa diferente, 20 minutos por dia para eu trabalhar nesse projeto novo, né? Enfim, mas vou ter uma constância. Depois eu vou aumentando o tempo, né? Quando eu for criando esse ritmo. Mas aqui fala de vocês esclarecerem as coisas, esclarecer o que você quer, tá? Dez de paus. O 10 de paus nesse contexto aqui, ele caiu de uma maneira muito positiva, porque ele falando aqui do renascimento, tá? Do renascimento. Você não vai carregar mais pesos que não são seus. Nove de espadas. Você sendo muito preocupado, muito preocupada. Alguns aí podem estar tendo pesadelos, problemas para dormir, crise de ansiedade, crise de pânico. Toma um banho de bolda aí pra ver se dá uma relaxada, tá? Vocês estão muito preocupados. Sete de copas. A carta da dúvida. As pessoas também estão vendo que você está confuso, confusa. As pessoas percebem essa sua falta de foco. Principalmente no afetivo, o parceiro ou parceira não está entendendo qual que é a sua, entendeu? Por isso que está falando de esclarecer. Né? Porque aqui, ó, é uma carta de dúvida. A pessoa não sabe o que escolher. Cavaleiro de espadas. Você tem medo de agir no impulso e quebrar a cara novamente. Ao mesmo tempo que você anseia por uma nova aventura. Então você está nesse complexo. Ansiando por algo novo, mas tem medo de quebrar a cara. Rei de ouros. No fundo é a carta do sol. É hora de crescer, é hora de brilhar, é hora de expandir. Mas a pergunta é, até onde você está disposto ou disposta a ir? Né? Porque o rei de ouros chega lá. Você traçando esse plano, você seguindo esses conselhos que eu dei na leitura, você chega nesse trono do rei de ouros. Foi a última carta que saiu. O rei de ouros ele traz essa questão. A vitória é sua. Mas para isso você vai ter que correr riscos. Você vai ter um vídeo. Eu amo o canal da Bárbara Moreira, o canal desse programa aqui. E tem um vídeo dela que ela fala isso, eu não vou lembrar qual. Mas ela fala sobre a rotina, né? Sobre a gente ficar sonhando muito uma coisa, mas não põe em prática esse sonho. Por quê? Porque quando a gente vai pôr em prática na vida real, quando a gente está deitado na cama pensando, eu podia fazer aquilo, é legal, é bom, dá aquela adrenalina, dá aquela empolgação. Mas aí quando a gente vai para a vida, né? Tem imprevisto, tem pessoas que não te apoiam, tem atraso, tem demora, não flui como você quer. E aí isso aí desanima a gente. A gente não quer correr o risco. E aí, por não correr o risco, a gente nem tenta. Então aqui tem isso pra vocês, né? Então assim, e aí beleza, você não corre nenhum risco, mas ela fala isso no vídeo, você não corre nenhum risco, mas também você vê a sua vida passando aqui em frente, né? E você não está vivendo nada. Então aqui talvez seja interessante você correr esse risco e ir sim em busca dessa nova aventura. Vamos ver aqui o que é mais que o baralho cigano. O que mais? Pra quem escolheu a primeira opção, Nossa Senhora. Opa. Carta dos livros. Busque conhecimento, saia do superficial, se aprofunde. Igual eu falei, começa devagar, com 20 minutos, e depois vai indo, sabe? Carta da cigana, um intuir. Muitos aí já sabem o que tem que fazer, mas não estão fazendo. Não estão ouvindo o que seus mentores querem de você. Carta do aliado. Se conecte com o seu mentor, com o seu guardião, pedindo direcionamento, caminhos abertos para o que você quer, tá? Carta das alianças. Tem uma frase que diz, né? Caminhe e Deus dá o chão. E aqui tem isso, vocês começando a caminhar,
Deus dará o chão, trará as ferramentas que vocês necessitam. As pessoas certas virão, ó, a carta da estrela, a carta da sorte. Muita proteção espiritual para vocês. Alguns aí tem também a proteção de Xangô, proteção do povo cigano. Outros aí tem a proteção de Ogum também. Tá? O que mais? Carta da temperança. Sabe o que essa temperança me trouxe? Você fazendo as pazes com você mesmo, com você mesmo. Você estando em paz. Você vai ficar em paz. A justiça. Aqui tem pendências, acerto de contas. Tem coisa aí que vocês precisam acertar. Com pessoas, sabe? Algo aí tem que ser esclarecido. Se você sofreu alguma injustiça, Xangô diz aqui que vai cobrar isso, tá? Carta da Torre. Essa carta da Torre, desde que eu falei de Xangô cobrando isso, né? E veio a Torre. Então, pra mim, muito intuitivamente falando, essa torre não é sobre você que tá desmoronando. É sobre alguém que te prejudicou de alguma forma. Tá? Mas agora, expandindo um pouco mais a mensagem, indo para outro contexto também, porque a torre aqui tem. Olha, veja que abaixo da torre está escrito renúncia. Né? A torre está escrito renúncia. Então, o que acontece? Quando você decidir um novo caminho que você vai ir, quando você estabelecer o seu objetivo, a sua meta, o seu sonho, você vai ter que fazer alguma renúncia também. Né? Por exemplo, quando a gente quer casar, a gente abre mão daqueles amigos que a gente festejava todo fim de semana, que a gente bebia junto todo fim de semana, né? E eu estou passando por um processo de emagrecimento, perdi 60 quilos. Eu tive que renunciar de muitas coisas, muitos prazeres, muitos lugares que eu ia. Esses dias eu fui no cinema, eu gosto de comer quando eu vou no cinema, mas eu bebi água no cinema. Então, assim, renúncia de acordo com o seu objetivo, tá? Também tem essa questão aqui. O eremita. E o Papa. Alguns aqui têm uma questão de solidão. Não estão sabendo lidar com a solidão, tristeza, angústia, melancolia, tá? E aqui tem um relacionamento nos seus caminhos. Para você que está nessa energia assim de solidão, tem um relacionamento para você sim. Mas antes desse relacionamento chegar, você vai ter que aprender a lidar consigo, com a sua companhia. De saber que você é capaz mesmo sozinho, tá? E no meio da sua jornada você será surpreendido, surpreendida por uma nova pessoa que chega. Certo? Essa é a mensagem para vocês. Se gostou do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal. Vou ficando por aqui. Um grande beijo e até a próxima. Vamos lá para quem escolheu a segunda opção, seu Zé Pilintra. Qual que é a mensagem da espiritualidade para a pessoa que escolheu a segunda opção? Vamos lá. Já voaram aqui 2 cartas. Vamos lá. Na verdade foram 3. Vamos lá, vou ler as 3. Temos a carta de Iemanjá, temos a carta de Oxalá e temos a carta de Ogum. Nossa, essa tríade aqui, babada, hein? Vamos lá. Grande limpeza e proteção. Para que você possa receber as bênçãos que tanto pede, faz-se necessária antes uma limpeza. Faça uma faxina interna e livre-se dos maus pensamentos e dos maus sentimentos ruins que têm gerado as más atitudes. Abra espaços para o amor maior em sua vida e verá que tudo brilhará conforme o seu merecimento. Né? Essa é a mensagem de Mãe Iemanjá para vocês. O que eu vi aqui? Pessoas aí podem estar com vícios, tá? Em bebida, cuidado, né? Vício em relacionamentos íntimos, cuidado também. Vício em comida, sabe? Substâncias ilícitas. Procure dar uma maneirada nisso, tá? Porque aqui o seu mental não está muito bem, vamos dizer assim. Pensamentos negativos, muito pessimistas, vendo a vida de maneira muito pessimista. É preciso cuidar um pouco da sua saúde mental aqui, tá? Cuidar da sua saúde mental. Oxalá, o poder da criação. A fé de mãos dadas com a razão traz paz. Não desanime precipitadamente, mas também não coloque energia, vida e dinheiro em solo infértil. Prepare-se para as conquistas, tenha fé, seja sábio e vá à luta. Então, aonde você está pondo sua energia? Você está pondo sua energia em coisas que não vão ter retorno? Você está investindo em uma pessoa que já disse que não vai te assumir? Né? Você só vai sofrer com isso. Você está pondo sua energia em um trabalho que não tem chance de crescimento mais? Então, será que não é interessante você olhar assim, começar a pensar numa transição de trabalho? Sabe?
Ou então, assim, tenho me doado muito para amizades e quando eu preciso ninguém faz nada por mim nas amizades. Então reveja isso. Me dou, faço tudo pela família, mas a família não faz nada por mim. Sabe? Então talvez seja hora de você começar a fazer por você. Aonde você está pondo energia e não está tendo retorno. É para você olhar isso na sua vida. É a carta de Ogum, o guerreiro que abre os caminhos. Não há demanda que não possa ser vencida. Espere a tempestade passar. Não haja por impulso, mas sim com cautela. E tenha coragem, pois a vitória sucede uma luta bem travada. É hora de agir. Então aqui a vitória é sua. A espiritualidade diz que a vitória é sua, né? Mas também você não pode pegar todas as lutas para si, você não pode carregar fardos que não são seus, você não deve caçar confusão, né? Topar todas as brigas. Então tem hora que o melhor que você pode fazer é ignorar, deixar de lado. Às vezes o maior vingança é o desprezo que você pode dar para alguém, tá? E claro, se você tem problemas assim, com rivais, essas coisas assim, seja lá se ela tá fazendo trabalho para você ou não, isso aqui não vai te atingir, tá? A energia negativa que estão te mandando aqui não vai te atingir. Com essas três energias aqui, gente, ó, vocês estão blindados, tá? O grande problema de vocês tem sido vocês mesmos. Às vezes vocês ouviram por tanto tempo de diversas pessoas que vocês não eram bons, que vocês não eram capazes, foram diminuídos em relacionamentos, amizades, etc., que você está acreditando nisso. Mas é na hora de você retomar o seu poder pessoal. Veja para quem você deu o seu poder pessoal e tome de volta, tá? Vamos ver aqui o que é mais com tarô. O que mais? Para quem escolheu o seu Zé Pilintra, quem escolheu a segunda opção. Caiu aqui já carta dos amantes. É uma carta de dúvidas, tá? Pode falar aqui também de questões de cuidado com a saúde, e aí pode ser a saúde mental, falei no começo, vocês precisando. Tá? Se for o caso, uma consulta particular pode auxiliar vocês, pra gente ver mais detalhadamente essa questão. Ou você procurar um psicólogo, um terapeuta, enfim, sabe? Mas aqui é interessante você ter uma orientação mental aí pra vocês, tá? Mas também essa carta dos amantes, ela fala das escolhas, né? Escolhas, tá? Vamos lá. Vamos ver aqui o que é mais. Ficou muito solto esses amantes por enquanto. 5 de copas. 5 de copas no bloqueio. Vocês estão chorando leite derramado e não estão vendo que existem outras oportunidades. Veja. Entendi os amantes. Os amantes falam de escolha. Mas vocês ainda nem viram que tem algo para escolher. Sabe? Às vezes você pode ter uma situação muito negativa na sua vida. E você tem que ver ela e falar assim, beleza, está horrível. Eu aceito isso. Mas agora eu vou buscar uma melhora para isso. Eu vou buscar uma solução para isso. Eu não vou me conformar com isso. Quando eu falo em aceitar, não quer dizer você se conformar com o negativo. É você aceitar que tem um problema e que você vai atrás da solução. Então aqui muitos aí tem que fazer uma escolha na vida e não se deram conta disso ainda, que tem que escolher, tá? O 5 de copas fala das perdas que a gente teve, do luto, da dor, né? Tem 3 copas no chão derramadas, mas aqui atrás tem 2 em pé. Ou seja, tem mais 2 coisas para vocês viverem, mais 2 grandes oportunidades. Talvez você vai ter até que escolher entre uma dessas 2 coisas, né? Como a gente está nesse contexto de escolha. Mas você ainda não se deu conta disso. Olha o julgamento, que pede o olhar para o novo. 8 de ouro. 8 de ouros. Focar nos trabalhos. A carta do mundo. Alguns aí podem ter uma chance aí de viajar para fora do país a trabalho, tá? Carta da justiça. E a carta do 3 de espadas. Alguns aí vão, tá? Receber alguma causa na justiça. Se tem algo emperrado na justiça que tem solução. Tá? Outros aí vai ser viagem. Mas eu vejo uma questão burocrática que ia ser resolvida. Alguns aí passando por questão burocrática de documentos. E também pode ser com alguns uma compra de algum imóvel novo, tá? Mas o Três de Espadas aqui, ele me trouxe a cura, porque ele caiu numa casa positiva, tá, gente? Então o Três de Espadas assim, me traz uma cura. Você olhando para aquela dor grande que você sentiu aqui, você falando assim, caramba, como eu tô forte hoje. Às vezes se eu não tivesse passado por aquilo, eu não tinha chegado até aqui. Eu não tinha conquistado o que eu conquistei, sabe?
Você é muito forte, você é mais forte do que você imagina, se você está dizendo, tá? Teve obstáculos, teve barreiras, teve, mas você sempre esteve amparado e protegido pela espiritualidade, saiba disso. A força. Vocês são bonitos, bonitas, inteligentes. Vocês são capazes. Eu tô falando isso? Eu não, né? Seu Zé tá mandando eu falar isso. Eu também vocês não tenham ouvido isso de quem você gostaria de ouvir. De um pai, de uma mãe, de uma avó, de um namorado, de uma namorada, de um amigo, né? Então aqui seu Zé manda te dizer que você é bonito, você é bonita, você é inteligente, você é capaz, você tem brilho. Não apague seu brilho pelos outros novamente. Não tenha medo de ser quem você é. A Imperatriz. Pessoas vão começar a te admirar, tá? Em 3 meses aí, algumas pessoas vão começar a te admirar, falar assim, caramba, fulano, fulana, tá diferente. Ó, carta do diabo. Você tem um grande medo de se perder novamente. Mas o que acontece? O que foi seu aqui? Muitas vezes, muito nos é oferecido, mas nem tudo nos convém. E acho que por um tempo você foi aceitando de tudo. De tudo, de qualquer forma, foi se deixando levar. Isso foi a sua ruína. Então agora você vai ter essa noção. Muito me é oferecido, mas nem tudo me convém. 4 de espadas. O tempo para si, o tempo de descanso. Né? O tempo de cuidado mental, fortalecer a sua fé. E depois você volta para a guerra. Cavaleiro de espadas. Você fortalece a sua fé, fortalece a sua mente, fortalece a sua confiança em si. E depois você pega a sua espada e vai pra guerra, né? Aqui o cavaleiro tá, ó. A espada está embaixo dele. Ele deixou ela deitada aqui para ele descansar. Ele deixou ela de lado, foi descansar. Aqui, inclusive, ele tá descansando na igreja. Por isso que eu falo, fortalecer a fé. Né? A sua fé. Não necessariamente precisa ser uma igreja. Tá? Mas é que já temos cavaleiro já com a espada na mão. Pronto no cavalo, pronto pra batalha. Tá? Então existe tempo de descanso, existe tempo da ação. Existe tempo de esperar os resultados. Existe tempo da colheita. Vamos ver o que é mais aqui para quem escolheu a segunda opção, comparado esse cigano agora. Carta dos peixes, ganho de dinheiro aqui. E aí pode ser para essa causa na justiça ou essa promoção que vai acontecer. A carta dos rios. Engraçado, eu vi essa carta dos rios e eu vi uma frase aqui dizendo. É uma música, inclusive, isso é um trecho de uma música, mas veio aqui muito forte. Eu não lembro de quem que é a música, mas o trecho da música é assim: é você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Carta dos livros. Carta da cigana. E aqui é a carta das soluções. Você vai descobrir uma solução para um problema. Um problema seu será encerrado, solucionado. Uma questão que te atingia de alguma maneira. Algo que estava travado, destrava. Tá? Se você está estudando para concurso, muito favorável. Se quer fazer intercâmbio, muito favorável. Se você quiser aprender um idioma para poder viajar para outro país, muito favorável aqui também. Tá? Carta das pedras. No fundo do deck, a carta de Xangô. Diz que as coisas podem ser difíceis, mas não são impossíveis. Ó, a carta da força novamente. Reafirmando aqui que você vai retomar o seu poder. A carta do louco. O louco aqui no negativo, ele tá dizendo o seguinte: não mergulhe no raso, né? Tem uma frase que fala: traumatismo craniano por mergulhar profundamente em pessoas rasas. Então, assim, é você saindo do raso, do superficial. Você vai ir pro profundo. Coisas boas no seu caminho, tá? A sacerdotisa. A sacerdotisa busca o conhecimento. Aqui você tem que buscar um conhecimento, tá? Esse conhecimento pode ser informação de algo que você precisa fazer, né? Ou pode ser um curso que você vai fazer mesmo, uma faculdade, enfim. Mas aqui busque o conhecimento. Só que conhecimento é amplo para cada um, pode ser uma coisa. Às vezes é um workshop, para uma faculdade, para outros uma pós, para outros retomar o ensino médio. Mas aqui tem uma questão de você buscar o conhecimento. Mas veja que conhecimento você precisa para poder crescer e evoluir.
Os enamorados, a escolha. Você terá que escolher. Aqui temos, ó, os enamorados que estão em cima da carta da cigana. Mas veja o simbolismo da carta. Aqui temos 3 pessoas. O homem vem escolher entre 2 mulheres. E aqui já temos só uma. Né? Então, assim, você vai ter que fazer uma escolha. Tem uma escolha aqui que você não vai poder fugir. Tá? E a carta da torre. Engraçado, saiu um pouquinho parecido com a última leitura isso aqui. Tá? Um pouco parecido com a outra, porque na outra também saiu a torre que fala da renúncia, né? Fechamos a leitura passada com a carta da torre que fala da renúncia. E o que acontece? Eu dei como exemplo. Quando a gente escolhe, a gente tem que fazer uma renúncia. A gente renuncia a algo. Eu escolho casar, eu abro mão da vida de solteiro, a vida de festa, de zoeira. Eu escolho ter uma vida mais saudável, eu vou ter que abrir mão de prazeres, de comidas gordurosas, comida muito doce, né? Enfim. Então aqui fala de renúncia. Você vai ter que fazer uma escolha também. Uma escolha pro seu bem. Mas é um sacrifício que vale a pena, porque é um sacrifício que tem recompensa. Certo? Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. Vou ficando por aqui. Um grande beijo, até a próxima.